João capítulo 20. Mistério, João. Eu estava com vontade de louvar esse hino, mas eu louvei mais para os irmãos entenderem. Eu falei para ele, né? Quando ele me chamasse para me chamar para louvar, para pregar, é com ele. É com a missionária Priscila, minha esposa, linda, por sinal. Eu sempre falei isso para ele, mas ele sempre gosta de me puxar. Eu sou mais mistura. Quero chamar para a Bíblia, me chama para a escola bíblica dominical, que aí eu me entendo. Agora, pregar é com ele, é com ela. Mas como o Senhor já falou, ide, então tem que obedecer. Aleluia! Tem que fazer o ide. Graças a Deus. Irmãos, João capítulo 20, eu acredito que todos aqui conhecem essa história. Se não, é a mais falada de todas, a ressurreição de Cristo. E eu tenho certeza que todos já ouviram falar alguém pregar sobre isso. E com muito mais eloquência a gente vai ver hoje, porque eloquência é cultura de cidadão comigo. Não sou tão eloquente assim, mas eu tenho certeza que depois dessa palavra aqui você vai refletir muito bem nas suas ações, porque eu já falei sobre isso aqui lá na igreja e é uma coisa que me chama muita atenção e eu gostaria de nisso hoje. Aleluia! Não é só na história da ressurreição de Cristo, porque você já ouviu isso. Eu vou ler para os irmãos tomarem assento e depois eu continuo falando. Vamos lá, João capítulo 20 está dizendo assim, a minha Bíblia tem um pouco a versão diferente da dos irmãos, tá? Então prestem bastante atenção. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Aleluia. Meu Deus, é forte. Eu acredito que já aconteceu com todos aqui. Acredito nisso. Porque a Bíblia diz que tudo sucede ao ímpio e ao crente. Tudo sucede, tudo acontece conosco e com os ímpios. Mas em Eclesiastes diz que a corrida não é daquele que corre só. A vitória, no caso, não é só daquele que corre. Porque a finalidade nossa não é só correr. A nossa finalidade é chegar.
Meu Deus. Então não importa se você chegou em primeiro, segundo, terceiro, importa que você chegue. Meu Deus. A corrida é para todos. O bem e o mal sucede a todos. A todos. Então não importa se... Eu acho que eu já fiz essa oração, eu acho que alguns aqui também. Mas Senhor, por que fulano já ganhou e eu não? Por que aconteceu com ele se eu venho mais para as consagrações do que ela? Por que, Senhor? O bem e o mal sucede a todos. A todos. E para deixar registrado, eu não sei porque eu falei isso aqui agora. O Senhor só me impulsionou a dizer, porque eu vou falar mais sobre coisas que acontecem de ruim na nossa vida. E os irmãos vão entender o porquê. Não acontecem muitas coisas boas na nossa vida, ainda mais quando nós declaramos que somos do Senhor a partir de agora. Ou a partir daquele dia que levantamos a nossa mão. Então agora eu sirvo a Deus, agora eu vou fazer diferente. Quando declaramos isso, a partir daí começam os desastres. As coisas ruins acontecem, as pessoas se afastam de nós, as pessoas que falavam bem, falam mal, as pessoas que já declararam que gostam, agora declaram guerra. Não é, Marita? Isso acontece com todo mundo. Aí eu pergunto a você, olha só a pergunta, essa vai ser a ênfase da palavra de hoje. Enquanto não chega o domingo, ó, hoje é Santa Ceia. Enquanto não chega o domingo, na minha e na sua vida, o que é que você faz? Meu Deus. Enquanto o domingo não chega. Eita, Jeová. Por que essa pergunta, evangelista? Porque Jesus morreu na sexta-feira. Eita. Sexta-feira ele morreu. Foi uma coisa ruim, não foi, Patrícia? Uma coisa ruim. E quando aconteceu, já tinha sido avisado. Quando aconteceu, um discípulo negou. Outro discípulo, a linguagem de hoje dos jovens, xixurrou. Né? Desculpa, a missionária não gosta de usar essas expressões chulas. Não, tá, me perdoa. O outro discípulo entregou Jesus. E alguns, ó, fugiram. Isso já na sexta. Durante o sábado, você faz o quê? Até o domingo chegar. Meu Deus. Eu estou perguntando isso. Por causa das coisas ruins que acontecem quando a gente aceita Jesus, quando a gente vira discípulo, começa a acontecer um montão de coisa. E às vezes de repente, do nada acontece. Ou assim que a gente levanta a mão para Cristo, começam as coisas ruins a acontecer. Hoje de manhã, na semana passada eu tinha dado um jeito, que eu não sou eletricista nem mecânico, eu tinha dado um jeito lá nas caixas de som da igreja, na mesa de som, porque uma das caixas tinha falhado e a outra só estava pela misericórdia, né? Aí eu consegui fazer as duas funcionar. Uma eu botei para guitarra, para o teclado, e a outra para os microfones. Aí a mesa de som conseguiu funcionar bem. Estava uma maravilha. Aí os cultos da semana se passaram, ok. Hoje, culto de Santa Ceia pela manhã, já nos hinos da árvore, o que aconteceu? A caixa. Aí eu tirei, desliguei, desliguei tudo, botei de novo a caixa. E você está aqui na frente, você vê o rosto de todo mundo.
as pessoas. Né? É, Jesus. Quando as coisas ruins acontecem, irmão, é sempre assim. A gente tende a murmurar, a gente tende a reclamar, a gente tende a fugir, a gente tende a botar a culpa no foi a mulher que tu me deste, Senhor. Ó, foi ela que comeu primeiro. É o quê? Mas não é isso que acontece. Quando começa a acontecer, quando começa a dar errado, a gente faz isso. A gente foge, a gente bota a culpa no outro, a gente reclama, a gente não quer mais. Isso tudo depois de sexta-feira. Durante o sábado, ao invés de nós permanecermos firmes, durante o sábado a gente reclama, durante o sábado a gente foge, durante o sábado inteiro. Quem viu? Se você ler, você vai entender o que eu estou falando. Quem viu os discípulos andando, perambulando por aí no sábado? Não, eles estavam tudo escondidos. O único que estava lá durante a morte foi João. Ele grudou lá do ladinho de Maria e ficou só observando. Porque, às vezes, na nossa vida é exatamente isso que acontece. Você tem 30 amigos. Quando a coisa ruim acontece, só tem um do seu lado. Meu Deus. Às vezes, só tem um. Porque na maioria delas, nenhum fica. E se um fica, ele fica só observando de longe, igual o João. Não é assim? Então, eu vou fazer novamente a pergunta. As coisas ruins na sua vida aconteceram sexta-feira. Meu Deus. Enquanto o domingo não chega, você vai fazer o quê? Você vai se esconder? Meu Deus. Você vai fugir? Você vai negar quem você é? Eu te conheço. Você andava com ele. Você se veste igual a ele. Meu Deus. Se acontecer isso com você, quando as coisas não estiverem acontecendo, você vai falar para ele: não, realmente eu sou crente. Ou então, eu não sou mais crente não. Deus me livre. Ainda uso o nome dele. Deus me livre. Não sou crente mais não. Crente para isso, para acontecer isso, para acontecer aquilo. O pastor me viu, atravessou a rua e não falou comigo. Eu faço novamente a pergunta. Enquanto o domingo não chega, durante esse sábado você faz o quê? Vamos rever os nossos conceitos. Porque tudo na vida que acontece para o ímpio, acontece para você. Asaf, o salmista, ele diz no Salmo 73 que os pés dele quase que se escorregou. Ele, nas nossas palavras, ele quase que eu fui. Quase. Sabe por quê? Porque eu fiquei observando a vida do ímpio. As coisas ruins estavam acontecendo na minha vida e eu fiquei observando o ímpio. Que ele estava prosperando, que ele estava se dando bem, mesmo errando, que a família dele estava florescendo. Era um casal, agora já tem até neto. A geladeira era aquela azul de ferro que dava choque, agora é uma duplex. Asaf estava observando isso, porque as coisas ruins estavam acontecendo na vida dele. E na do ímpio, o ímpio estava florescendo. Se você ler o Salmo 73, você vai observar lá no final que ele disse: até que eu entrei no santuário do Senhor e vi. Tem mais, mas eu estou só simplificando para você. Quando eu olhei para esse salmo, eu entendi. Quando ele fala, até que
que eu entrei no santuário do Senhor, eu estava falando do templo. Só que hoje nós sabemos que o templo somos nós. Certo ou errado? O templo é você. Então, quando você se pegar observando a vida do ímpio, vendo ele prosperar enquanto estão te acusando, enquanto estão te afrontando, enquanto está dando errado, quando você se pegar nessa situação, você olha para dentro de você que é templo. Olha para dentro de você e veja quem está no templo. Quem está dentro de você hoje é o Espírito Santo de Deus. Você quer coisa melhor que isso? Meu Deus! O Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. E é tempo. Então, irmãos, para encerrar a palavra do Senhor, não a minha, porque eu não tenho muito para te dar, mas essa palavra aqui é rica. Eu tenho certeza que você vai refletir nessa palavra. Enquanto o sábado estiver indo, não murmure, não reclame, não questione, não pare. Porque quando o domingo chegar, você vai ver Jesus ressuscitando. Quando o domingo chegar, você vai ver o tamanho da sua vitória. Meu Deus! Porque tem gente que desiste no sábado, tem gente que desiste até na sexta. Mas já era, olha o que aconteceu. Agora não dá mais não. Não vai não, olha lá, já aconteceu. Não tem gente assim? Que além de não ir, ainda atrasa quem está indo. Meu Deus, é forte! Enquanto o domingo não chegar na sua vida, segura firme a mão do Senhor. Acredite. Olha, outra coisa, para finalizar, o que eu observei aqui é que João estava dizendo dele mesmo. É o livro de João, foi ele que escreveu. O discípulo a quem o Senhor mais amava. Ele se sentia muito amado por Jesus. Por isso ele disse isso. Nós sabemos que Jesus ama a todos igual, certo? Mas tem gente que se sente inferior. João está nos ensinando a se sentir amado por Jesus. Meu Deus! Jesus se importa comigo e com você. Então ele está vendo o que está acontecendo. Ele já entendeu desde o início. Antes que você nascesse, como ele disse com a Jeremias, antes que você estivesse na madre, ele já estava lá, ele já sabia. Então, acredite, enquanto o domingo não chegar, fique firme, se sustente, porque nós estamos vendo por aí, não está longe, e é Bíblia, é visto que isso aconteça, a gente está vendo aí. Pastores, missionárias, irmãos em Cristo, de perto e de longe, desacreditando, deixando a família, deixando a sua própria igreja. Nós vemos isso por aí. Não deixando a própria igreja para ir para outra, mas deixando mesmo, para não servir mais. Nós estamos vendo isso acontecer. Aí eu pergunto, em qual discípulo você se enquadra? No que entrega? Eita! No que foge? Ou no que nega? Porque em um desses a gente tem que se enquadrar. Mas teve um que permaneceu ali. Aleluia! Às vezes, só basta isso. Só a pessoa saber que você está ali. Só basta isso. Jesus olhou lá de cima e viu João lá. Só basta isso para que a pessoa não desista. Quando você vê uma pessoa acontecendo uma coisa muito ruim com uma pessoa, não diga nada se não tiver o que dizer. Não faça nada se não tiver o que fazer, mas permaneça ali.
João fez? João estava ali do lado, não falou nada, não fez nada, mas estava ali. Até o final, até a última gota de sangue, João permaneceu ali. Então faça isso com seu irmão. Mesmo que você não tenha nada para dizer. Meu Tá Deus. bom? Isso porque vai acontecer, como eu disse, tudo sucede a todos. Vai acontecer. Uma dessas sexta-feiras vai chegar na sua vida ou na vida do seu irmão. Mas quando acontecer, não fuja, não negue, não entregue. Permaneça